Eu nasci num berço cristão. Meus pais já eram cristãos quando eu nasci. Eles já eram membros da igreja presbiteriana, já frequentavam. Meu pai já servia, minha mãe também. Eles eram muito envolvidos na igreja, assim como a minha família. Meus avós, meus bisavós, todos eram da igreja. E aí a gente cresce nesse ambiente. Então, desde pequeno, eu cresci com as mensagens impactando o nosso coração. Eu cresci com... A gente na igreja presbiteriana tem a UCP, que é a União de Crianças Presbiterianas. Você vê que na presbiteriana tem sigla para tudo. E aí, nas crianças, a gente cresce tendo que decorar salmos, porque daí você ganha ali uma estrelinha, você faz essas coisas. Então, eu cresci nesse ambiente, bem educado biblicamente. Então, eu conhecia a Bíblia, ou melhor, eu conhecia as verdades que a Bíblia dizia. Mas acho que, como todo mundo, mesmo crescendo no ambiente cristão, existe um momento da vida em que Deus chama a gente. Sim. De jeito, sabe? Deus vai lá e puxa o nosso tapete, ou então faz alguma coisa. Deus movimenta o nosso coração para de fato ter fé. E para mim, mesmo crescendo numa igreja, isso veio a acontecer por volta dos 14 para 15 anos. No momento da adolescência, que a gente está questionando algumas coisas, a gente está querendo conhecer outras e tudo mais. E aí, eu lembro que foi o seguinte, tinha um show marcado da Banda Resgate, sabe? Vocês conhecem a Banda Resgate? E aí, o Zé Bruno está me devendo essa. Aí é o seguinte, esse show estava marcado em Campinas, na cidade que eu morava, e era numa casa de show, como às vezes as bandas marcam e tudo mais. E aí um amigo meu, ele ficou sabendo desse show, eu já conhecia a Banda Resgate, meus primos gostavam muito, gostam até hoje, e aí a gente marcou de ir. Só que o fato interessante é que tinha o show do Resgate, e logo depois, como era uma casa de show, ou uma balada, como a gente chamava na época, tinha a balada depois. E aí a gente foi, não, vamos no show, e a gente fica depois pra balada lá. Essas eram as nossas intenções iniciais nesse dia. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 para 15. Era 2002. Seu pai já deixava 2002 você ir? Ou 2003. Deixou eu ir porque a gente foi com a galera da igreja. Ah, entendi. Então vamos lá, vocês vão pro show do Resgate. Aí, o que aconteceu foi que a gente foi pro show de fato. Eu conhecia um pouco do Resgate, eu tinha ganhado um disco do Resgate na época. As letras do Resgate, elas são muito enfáticas em apresentar o evangelho, mas a minha intenção naquele dia, ela não era isso. Era vou curtir o show, rock, eu gostava de rock, estava aprendendo a tocar guitarra, muito legal, e depois a gente fica lá para, sei lá, fazer as coisas que a gente queria na balada. fazer. Aí, o show começa. Primeira música, eu lembro, era Água Viva. Aí começou aquele negócio. Falei, o que eles estão falando? O que eles estão cantando? Cada música que tocava era um baque. E eu comecei a perceber, assim, cara, tem alguma coisa diferente acontecendo. Alguma coisa, não tá igual todas as vezes que eu escutei essas músicas. Não tá do mesmo jeito, eu não tô entendendo nem ouvindo do mesmo jeito. Alguma coisa está acontecendo. E aí teve um momento em que o Zé, ele foi introduzir uma música que se chama Voz do Deserto, que é uma música que fala sobre João Batista. E ele fala algumas coisas muito importantes, né? Porque na fala de João Batista tá assim, olha, eu deveria amarrar a sandália dos seus pés, mas ao invés disso você que veio até mim. Era eu que deveria pedir para Cristo me batizar, mas João Batista é batizado, tem a opção de batizar a Cristo. Sabe, ele que batiza Jesus Cristo, Jesus pede para ele isso. E é um contrassenso. E aí o Zé fala assim, olha, éramos nós que deveríamos ir até Deus. Éramos nós que deveríamos ir até Ele, porque é Ele que merece ser perseguido, no entanto, Ele que nos persegue. Ele que vai até o nosso encontro. E aí eu acho que foi a primeira vez que alguém falando da graça de Deus, eu consegui entender de fato. E foi Deus mexendo nesse coração aqui, que estava até então mais duro, mesmo vivendo vários anos, escutando a palavra, mesmo vivendo vários anos, cantando as músicas, os hinos dentro da igreja, um coração petrificado. E foi naquele dia que Deus transformou meu coração de pedra num coração de carne.